Beleza, turma? Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui, então, na nossa conversa sobre programação funcional. Na aula passada, eu falei para vocês, a gente começou a falar sobre como é que foi o modelo de computação do Turing. Tipo assim, eu expliquei para vocês o que era o problema que o Turing estava tentando resolver. O Turing e o Alonzo Church, são dois pesquisadores que meio que inauguraram essa ideia de computação, tá? Com a metodologia de trabalho para resolver esse problema particular aí da matemática, que era um problema razoavelmente fundamental para o estudo da matemática, que era o problema que ficou conhecido como problema de decisão, que era decidir, tá, se uma dada afirmação matemática, se seria possível construir uma prova para aquela afirmação, seja ela verdadeira ou falsa, ou não. Tá? A partir do momento que se sabia, já tinha o resultado do teorema, dos dois teoremas da incompletude de Gödel, de que os caras iam ter que passar a trabalhar na matemática com um sistema que não era completo. Tá? Ele pode construir um sistema consistente, ele não tem paradoxos, é impossível provar duas afirmações contraditórias dentro do sistema, mas essa é a tua propriedade que você escolher manter no seu sistema, obrigatoriamente, olha, não é obrigatoriamente, qualquer sistema que seja suficientemente poderoso para descrever a álgebra, tá? Para representar números, para descrever a álgebra, soma, subtração, e a partir daí construir o restante da matemática, qualquer sistema que fosse suficientemente poderoso para isso, ele necessariamente seria incompleto. Quer dizer que os caras iam ter algumas afirmações verdadeiras, tá? Mas que nunca poderiam ser provadas. Vão existir afirmações verdadeiras lá no conjunto de todas as afirmações matemáticas, e algumas delas vão ter provas, tá? E algumas delas não vão ter provas. E aí começa um outro problema que é, então tá bom. Dada uma afirmação matemática, como é que eu faço para saber se ela vai ter prova ou não? Não é ainda construir a prova, tá? É tentar decidir se, para qualquer afirmação daquelas ali, no caso geral, se eu consigo decidir de antemão se vai ser possível fazer a prova ou não vai ser possível fazer a prova, tá? Se essa prova existe ou não existe dentro do sistema. E aí o Alonzo Church foi o cara que provou que esse também é um problema impossível de solucionar no caso geral, tá? Isso não quer dizer que seja um problema impossível de resolver em casos particulares. Para alguns casos particulares, casos bastante gerais, inclusive, é possível resolver. Tá? Isso tem implicações para o que os computadores vão ser capazes de fazer. Tá? Eles não vão ser capazes de calcular qualquer coisa, vamos colocar dessa forma, mas eles são capazes de fazer muitas coisas. Vocês estão vendo aí, cara? Tipo assim, o mundo mudou por conta de computadores. Tá? Então a gente consegue fazer muita coisa muito interessante, apesar de limitações bastante fundamentais nessa história de o que o computador pode fazer. O Turing, ele foi um dos caras que mostrou que esse problema era impossível de resolver. E como é que ele fez isso? Ele inventou um modelo de computação, hoje a gente chama assim, tá? O que a gente chama de máquina de Turing. É um sistema formal. E aí ele construiu um problema, falou assim, olha só, se a gente conceber que essa máquina aqui, se a gente aceitar, tá, que essa máquina aqui, ela faz todas as operações, ela captura a essência básica do que e essa era o objetivo dele, do que uma pessoa calculando seria capaz de fazer, tá? E é isso que ele chamava de computador na época. Então, vou mostrar aqui para você um problema que essa máquina não é capaz de resolver. Por consequência, seria um problema que não tem solução, porque uma pessoa tentando resolver esse problema também esbarraria nas mesmas limitações que essa máquina. Essa máquina faz as mesmas coisas, as operações elementares dela são a que uma pessoa tentando resolver esse mesmo problema faria. E aí foi assim que se convenceu sobre essa solução. O Alonzo Church, ele foi um cara que mostrou uma solução, uma resposta para esse problema, tá? O teorema dele, por um outro caminho, inclusive anterior ao do Turing, pouco anterior, tá? Mas anterior ao do Turing. E ele mostrou isso construindo, tá? Um outro modelo de computação
que é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Ele chamou de cálculo, eu não lembro se ele chamou já de cálculo lambda, mas, enfim, assim, o paper original, o que eu vou mostrar para vocês é muito, muito parecido já com o paper original, assim, com poucas adaptações, tá? Com algumas adaptações, já tentando encaminhar para uma visão um pouco mais moderna, para encaixar um pouco depois com o que a gente vai fazer na linguagem de programação que de fato está implementado. O que o Turing fez? Falou, olha, vou descrever aqui uma outra máquina abstrata, tá? Uma outra máquina abstrata, que a gente vai chamar de cálculo lambda, e eu vou mostrar que que existe um problema que essa máquina também não consegue resolver, tá? É o mesmo problema de decisão, que essa máquina não consegue tomar uma decisão, não consegue falar, ó, tem um resultado ou não tem um resultado. Meio que a coisa explode, tá? Só que a máquina dele, vocês vão ver, é bem, bem mais abstrata, tá? Se por um lado, e é isso que eu estava tentando colocar para vocês, tá? Na máquina de Turing, tudo gira em torno daquela ideia de ter uma memória, de ter uma fita, tá? Onde a máquina, essencialmente, o que ela faz é tudo que ela ficar repetindo um determinado processo. Aqui também a gente vai ficar repetindo um determinado processo, tá? Então, essa ideia de repetir alguma coisa é importante, tá? Então, guardem isso com vocês. No caso da máquina de Turing, ela lê alguma coisa da fita, lê uma informação lá na fita, consulta uma tabela para saber o que fazer. E parte do que essa máquina pode fazer e deve ser capaz de fazer é escrever novas informações nessa fita para ela usar depois e guiando a máquina nessas tomadas de decisão. Tá? É o que a gente vai. E a execução da máquina, tá? O que a máquina vai fazendo ao longo do tempo, a gente chama de algoritmo, ou então a execução de um determinado algoritmo que está descrito lá na máquina. Tá? Aqui no cálculo lambda, como vocês vão perceber, muito em breve até o final dessa aula, não existe essa noção de memória, tá? O Church, ele partiu de uma outra noção que é um pouco diferente. Ele olhou e falou assim, cara, o que é... Eu não sei dizer de onde ele tirou essa coisa, tá? Assim, o que ficou racional. O paper ele não explica assim, de onde é que ele começou a construir a coisa, ao contrário do Turing. Mas é bastante inspirado na ideia de quando a gente escreve alguma coisa do tipo assim, x é igual a, sei lá, a gente escreve uma função qualquer aqui na forma analítica, sei lá, tá? X mais 10, por exemplo, tá? Quando a gente faz isso, a gente está representando repare, a gente está representando um mapeamento, tá? Um mapeamento, nesse caso aqui eu vou usar o conjunto dos números reais, mas vários outros conjuntos podem podem me prover elementos, tá? Que vão constituir entradas para essa função, e ela produz elementos num determinado outro conjunto. Ela mapeia elementos de um conjunto em outro conjunto, tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu pego o conjunto, o número 0 é um elemento desse conjunto dos números reais, que é o conjunto de entrada dessa função, que a gente costuma chamar de domínio, é assim que se chama na matemática. O domínio dessa função tem um elemento particular lá dentro, que é o 0, e a gente pode representar esse mapeamento, tá? Como uma coisa meio gráfica assim, ó, que nem eu vou fazer aqui agora. A função f mapeia o elemento 0 no elemento 10 do conjunto dos números reais, que a gente vai chamar de contradomínio, tá? É o conjunto onde moram os elementos que são produzidos por essa função. Okay? Ou a gente, às vezes, representa de forma analítica, que é como eu escrevi ali, f de x igual a x mais 10, por exemplo. Tá? Uma função que faz esse mesmo mapeamento. E aqui eu estou representando, por que é interessante essa forma analítica? Porque aqui eu estou representando um mapeamento de forma muito mais compacta. Tá? E aí, quando eu escrevo isso aqui, é muito natural para vocês, tá? Falar o seguinte, se eu quiser saber, para o caso particular do x igual a 0, x é como se fosse um placeholder só, é só um lugarzinho, é só um nome que você podia muito bem simplesmente escrever alguma coisa assim, ó. F de uma coisinha que tem um espaço para colocar escrever um rabiscozinho aqui, tá? E toda hora que eu escrever um rabiscozinho nessa posição aqui, obrigatoriamente eu preciso copiar o mesmo rabiscozinho para cá. Então, isso aqui fala para mim que se eu fizer essa conta aqui, a avaliação da função
para f de 0, se eu escolher esse elemento e colocar ali naquela como se fosse um buraquinho que recebe o elemento de entrada, tá? Obrigatoriamente eu preciso colocar ali do lado de cá, substituir a variável de entrada pelo valor concreto dela, tá? E aí, repare, do lado direito, ele me abriu agora uma possibilidade de realizar simplificações, tá? 0 mais 10, eu posso reescrever isso aqui como sendo 10. E aí eu cheguei numa forma, que aqui inclusive a gente vai dar um nome para essa forma, a gente vai chamar de forma normal, mas eu vou melhorar o que significa isso, tá? Vou deixar hoje. Repare, informalmente aqui, intuitivamente, eu não tenho mais nada o que fazer, eu já cheguei no resultado, tá? Aqui, para a gente, por enquanto, como é que a gente sabe que a gente chegou no resultado? Quando a gente obtém, depois de simplificar aquela conta ali, o lado direito da equação, quando a gente chega num elemento do contradomínio. Quando eu consigo decidir qual é o elemento do contradomínio que foi produzido por essa função. Okay? Essa é a noção básica que o cálculo lambda vai tentar representar. Repare que não existe noção de memória aqui. Existe, ao contrário, uma noção muito clara de eu tenho como se fosse uma caixa preta, que eu vou chamar de F. É uma caixa preta que realiza uma determinada função, tá? Essa caixa preta, ela tem entradas. Nesse caso particular, ela tem uma entrada que eu chamei de X. Mas eu podia chamar do nome que eu quiser. Se eu chamar de F de X, F de Y, F de Z, F de banana, F de batata, tudo na mesma. É só um nome para indicar onde que eu posso colocar um elemento do meu domínio de entrada, do conjunto de entrada ali, tá? E eu tenho uma saída que eu posso dar um nome para ela também, tá? No nosso caso aqui, eu estou chamando de F de X. O que acontece com o X, o resultado de utilizar a F na entrada X? Qualquer que seja o X, desde que o X esteja naquele conjunto de entrada, tá? E aí, repare que tem outra coisa importante. Tudo que eu estou falando aqui, tá, gente, são coisas que vocês já sabem. Eu estou chamando atenção porque o que a gente vai fazer aqui o semestre inteiro é exatamente o que está aqui agora nesse quadro, tá? A gente vai ficar programando com funções exatamente desse jeito aqui, que a única coisa que elas fazem são como se fossem tabelas que eu dou um número de entrada e ela produz um número de saída. E ela não tem memória, ela não sabe o que aconteceu com ela no passado, ela não escreve na tela, ela não guarda num arquivo, ela não produz erros, ela não faz nada além disso, tá? Ela não faz nada além disso, tudo bem? Tudo isso que eu fui descrevendo aqui agora para vocês, a gente chama de side effect. A função não tem acesso a nada, tá? Nada na matemática aqui, nada que não seja a entrada que eu explicitamente entreguei para ela. Ela não tem nem acesso a nada além disso, tá? E ela não é capaz de produzir nada além do que a saída que eu espero aqui dela, tudo bem? Isso é o que a gente vai chamar de função pura. É a funções que já estão acostumadas na matemática, tá? Ao contrário de funções que a gente vai chamar de impuras, né? Ou side effect functions, tá? Onde elas têm uma ou duas das seguintes coisas, tá? Ela tem acesso a como se fosse um canal escondido, canal aqui, implícito, de onde ela pode recolher outras informações que não só as entradas dela. Então, por exemplo, você faz uma função lá em C, vocês estão super acostumados, C, Java, Python, qualquer coisa dessa aí, uma função que lê de um arquivo, tá? Quando você está lendo de um arquivo, você chama a função, você, por exemplo, passa o nome de um arquivo e tá lá, tá? Então, o nome do arquivo é a entrada explícita da função, ok? Qual que é o resultado disso? Repare que o resultado disso depende tanto da entrada que você deu para ela, explicitamente lá o nome do arquivo, quanto de alguma outra informação que está em outro lugar, que está implícita, tá? Que veio lá do disco e tal, ela faz como se fosse uma mágica, vai lá e lê no disco, uma coisa assim meio complicada de pensar, né? Que a gente acha que é simples, mas é um negócio meio complicado, mas aparece uma outra informação e aí ela produz, por exemplo, uma string, tá? Que tem o conteúdo do arquivo. E aí, por que isso é uma coisa estranha? É super natural, tá? A gente vai fazer isso aqui também, mas por que isso é para ser uma coisa estranha para vocês? E é para... aqui eu quero já, logo do primeiro dia, toda vez que isso acontecer,
é para levantar um sinal amarelo para a gente. Por quê? Tá? Porque essa informação lateral aqui implícita, tá? Que a minha função tem acesso, por exemplo, um arquivo que está em disco, é algo que eu, quando escrevi o meu programa, não tenho controle sobre que informação que está aqui. Se eu, programador, não tenho controle sobre essa informação aqui, eu, programador, não posso utilizar essa informação para poder raciocinar sobre o meu programa, para poder falar, tentar derivar um teorema sobre ela. Eu não tenho como derivar um teorema se eu preciso de uma informação que eu não possuo, tá? Não tem como eu falar de algo que eu desconheço. Aí começam os problemas. É isso que é uma das coisas que a gente vai querer evitar aqui, tá? No calculando, vocês vão ver que ele não está preocupado com isso ainda. Isso vai ser uma preocupação prática para a gente, tá? Como é que a gente lê de um arquivo, como é que a gente salva coisa no disco. Mas a gente vai querer ter uma forma disciplinada de fazer isso, de tal forma que eu consiga fazer esse efeito colateral aí, que é um efeito desejável, tá? Mas de tal forma que isso não contamine todo o meu programa e eu perca a minha capacidade de pensar, demonstrar teoremas, raciocinar sobre o meu programa, tá? Então é isso que a gente vai querer fazer aqui. Outro exemplo de efeito colateral, efeito lateral, tá? É essa função aqui, ela tem algum tipo de saída que também está implícita. Então, por exemplo, quando eu mando escrever alguma coisa na tela, falar, sei lá, qualquer linguagem se chamaria print qualquer coisa, tá? Escrever lá na tela, um A, B, C, D, aí, qualquer. Mandar uma mensagenzinha, fazer uma string aparecer na tela, tá? Qual que é o problema disso aqui? Eu também não tenho controle, eu não tenho informação sobre esse mecanismo que realiza esse tipo de operação aqui, tá? E o que eu quero dizer com isso? Na hora que eu mando escrever na tela, repare que o estado da tela passa a ser importante, tá? Eu preciso ficar monitorando o estado da tela, tá? Mas as minhas funções aqui na matemática, elas não têm essa noção de estado. Se eu pedir para ela, aqui no meu exemplar, pedir para minha função, quanto que é f de zero? Ela vai falar que é 10. Se eu perguntar de novo quanto que é f de zero, ela vai falar que é 10. Não interessa o que aconteceu no passado. Aqui, na hora de escrever na tela, interessa. Se eu mandar escrever um zero, vai aparecer um zero. Pode ser que outra coisa aconteça lá no meio do caminho, que suje a tela também, pinte a tela, e na hora que eu mandar escrever outro zero, o estado da tela não é o mesmo de quando eu mandei escrever o primeiro zero. O estado da tela é outra coisa, ele vai parar em outro lugar. O resultado é um resultado diferente para a mesma entrada, tá? Que depende do histórico do que é que foi acontecendo com essa tela, tudo bem? Isso é um exemplo, outro exemplo, de o que a gente vai chamar de efeito colateral, tá? Também é um problema, apesar de que vocês estão muito acostumados a programar isso aqui, mas eu vou começar a mostrar para vocês que isso são problemas, tudo bem? São problemas que precisam ser disciplinados. Alguém está com a mão levantada aqui? Pode perguntar, filho. Oi, professor. Não sei quem é. Pedro. E múltiplas entradas, como se tivesse um X e o Y aí, é possível? Múltiplas entradas. Isso não é um problema, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, se a minha função tiver múltiplas entradas assim, né? Sei lá, ela para fazer alguma coisa, ela precisa de 3 informações. Tranquilo, tá? Desde que as 3 informações sejam explícitas aqui. Para tirar informações dela, saídas, tá? Tem como sair com mais de uma informação? Vocês vão ver que a gente aqui vai trabalhar, as nossas saídas, elas sempre produzem uma informação só. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente consegue combinar informações, como se fosse colocar várias delas dentro de uma caixinha, e aí, para construir a caixinha, obrigatoriamente precisa de mais de uma informação, e a gente coloca para fora como se fosse uma informação só. A gente consegue emular o efeito de várias saídas. Tudo bem? Show, valeu. Beleza. O que vai constituir um problema para a gente, tá, a priori, são essas entradas e saídas que não são explícitas aqui na coisa. São o que a gente vai chamar de efeitos laterais aí, colaterais. Canais implícitos de tráfego de informação. Tudo bem? Isso aqui vai ser um problema para a gente. Isso aqui vai ser alguma coisa que não vai existir para a gente a priori. Repare que eu estou
colocando aqui, tá? É um setup bastante restrito de coisas, tá? E basicamente programação funcional, vocês vão ver que um tema que gira muito em torno dessa ideia é você programar com um guardrail, basicamente, tá? Você tem um monte de restrições, um monte de coisas que não podem acontecer. Essas restrições, elas são verificadas pela ferramenta, o compilador ou o interpretador vai verificar isso, tá? E para que elas estão ali? Para evitar que eu, programador, faça bobagens, tá? Basicamente é isso que vai acontecer. Então, algumas coisas vão dar um pouco mais de trabalho. Por outro lado, a gente vai ganhar uma certa capacidade de raciocinar sobre os nossos programas. Então, vocês vão ver que algumas coisas vocês vão olhar e falar, cara, nunca mais eu quero mexer com outra linguagem depois disso. Assim, depois de Rust, programação funcional, vocês vão ter, assim, ojeriza, ponteiros e esse tipo de gerenciamento de memória e tal, que é um negócio difícil de fazer. Tá? Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Eu espero que eu consiga dar um gostinho disso para vocês ao longo do semestre. Tá? Outra informação que está aqui na tela, antes até de eu passar aqui para o cálculo lambda, tá? Que não faz parte da ideia do cálculo lambda, que virou uma extensão do cálculo lambda depois, e que Haskell implementa isso de uma forma bastante eu vou chamar de elegante, bastante interessante, bastante poderosa, que está influenciando todas as outras linguagens, que é eu ter uma assinatura de tipo aqui, ó. Do mesmo jeito que lá na matemática a gente fala, tá? Qual é o conjunto de onde eu tiro os elementos de entrada da função e qual é o conjunto cujos elementos são produzidos por uma determinada função, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. E isso aqui, esses conjuntos aí, a gente vai chamar de tipos. E vai haver um sistema de tipos, tá? Que vai verificar algumas regras de consistência para mim. Por exemplo, tá? Se eu faço uma função aqui, aquela mesma função lá, f de x igual a x mais 10, e aí, repare, eu afirmo lá, ó, isso aqui vale para o conjunto dos números reais nas entradas. A assinatura dela seria alguma coisa assim, tá? Ó, f de r em R. Vocês já escreveram isso aqui, já viram isso aqui na vida. Tá? E aí, pode ser que eu, matemático descuidado, ou engenheiro descuidado, fale assim, pergunte para essa função, tá? Função, quanto que é f de smile face, assim, ó. Quanto que é o f desse emoji aqui? Repara que se eu seguir aquela regra de, ora, eu vou substituir a variável pela coisa que eu entreguei para ela, eu vou desenhar o emoji face aqui, o smile face aqui, isso aqui mais 10, e aí eu chego num problema, num impasse, que é, eu não tenho como saber, ou pelo menos a princípio eu não tenho uma definição do que significa smile face, carinha feliz, mais 10. Eu não sei dizer qual é o elemento que ela representa, que essa coisa aí, que essa operação supostamente representa, ali naquele conjunto, tá? Supostamente. Eu não sei dizer. A princípio, eu não tenho uma definição para isso. Se você me der uma definição, eu vou mostrar para vocês que você pode definir qualquer coisa, basicamente qualquer coisa aqui, tá? Mas se eu não tenho, a princípio, uma definição, isso é um problema, tá? Por que é um problema? E o que o compilador vai tentar fazer? Ele vai olhar in advance, né? Antes disso aqui tentar ser executado, ainda em tempo de compilação, ele vai olhar e falar assim, ele vai se perguntar, esse valor que você está me dando aqui, esse elemento que você está me dando aqui, ele pertence a esse conjunto dos números reais aqui? E aí ele vai lá no conjunto dos números reais, vai procurar esse elemento, vou mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? Do ponto de vista aqui bem pragmático, como é que a gente vai falar isso para as nossas funções. Vocês vão ver que fica bem elegante, tá? A definição das funções. Bem mais simples do que eu estou falando aqui. Mas ele vai lá, vai procurar esse elemento aí naquele conjunto, não vai encontrar, e aí ele sabe que tem algum problema aqui. Tá? Ele sabe, o compilador sabe que tem um problema aqui. E aí ele dá um erro de compilação e fala para mim, olha, você está tentando usar uma função, entregando para ela uma informação que essa função não sabe usar. Então, tem um problema aí. Eu não sei te dizer se isso
tá tudo bem ou não. Eu estou te dizendo que tem um problema, e esse problema não pode passar aqui. Tudo bem? Isso é ao contrário, por exemplo, do que acontece em Python. Em Python, isso aqui é permitido. Exatamente o que eu escrevi aqui, isso aqui é permitido. E aí o que o compilador faz? Cara, o interpretador lá, ele dá um jeito de achar um significado para essa parada, tá? Pode ser que ele não encontre uma forma de resolver isso aqui e chegar num lugar. Aí, na hora que o programa está executando, ele vai lá e quebra. Deu crash lá, tá? E isso é um problema. A gente quer capturar esse tipo de erro, por exemplo, a gente quer capturar ele antes do meu usuário ter a possibilidade de executar esse programa, tá? E é isso que o sistema de tipos vai tentar fazer, tudo bem? Vai tentar capturar erros, inconsistências lógicas, por exemplo, esse daqui, tá? Beleza. Alguma pergunta até aí, pessoal? Tá todo mundo de boa? Eu não tô vendo o chat, deixa eu resolver isso aqui agora. Beleza. Professor, Diga, Lucas. é possível ter inferência de tipos com uma tipagem forte? É até mais fácil de fazer inferência de tipo com uma tipagem forte, tá? Em Haskell, vocês vão ver que ele infere tipos. Ele tem um sistema de inferência de tipos monstruosamente poderoso. Inclusive, tem como base... Vocês vão ver que é uma boa prática dizer os tipos das coisas, das funções, dos elementos, da coisa toda, porque isso vai te ajudando. E a gente vai trabalhar muito com isso, né? Programação meio guiada pelos tipos. Mas Haskell, em particular, tem um sistema de inferência monstruoso, assim, que você consegue sei lá, vou chutar um número, tá? Sei lá, uns 80%, 85% do código que não precisa ser explícito nos tipos. Ele sabe se virar. Rust Ok, é assim professor, também. obrigado. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então, agora para o cálculo lambda em si. O cálculo lambda vai ser um sistema formal. Ele vai... Eita, peraí. Ele vai ser... Ele é um sistema formal que ele tem... E quando a gente fala sistema formal, tá? Eu estou falando de um conjunto de sintaxe ou um conjunto de símbolos permitidos nessa linguagem ou nesse sistema, mais um conjunto de regras semânticas. E o que essas regras elas vão estar tentando fazer? Elas estão tentando prover significado para aquele conjunto de símbolos. Tá? Então eu tenho um conjunto de símbolos, simples assim, e o que significa cada um dos símbolos, ou as combinações entre esses símbolos, tá? O que eles significam vão ser dados por essas regras semânticas. Aqui em cálculo lambda eu tenho 3 regras sintáticas e 2 regras semânticas, tá? São elas 1, 2, 3, vou colocar aqui 1 e 2, tá? Tenho 3 regras sintáticas e 2 regras semânticas. Eu aqui em particular com vocês vou fazer uma apresentação razoavelmente, eu vou chamar de semi-formal, tá? Porque eu vou usar alguns símbolos aqui, assim, sem definir precisamente o que eles significam, mas vocês vão sacar, tipo, os parênteses servem para eu poder agrupar coisas. Então, assim, vocês já estão muito acostumados, eu vou confiar que vocês vão pegar pelo contexto a maioria das coisas, tá? Mas a essência vai ser o que eu vou apresentar aqui. Por isso que, às vezes, ler o paper do matemático, por exemplo, do Alonso Church, é um pouco mais complicado do que o que eu vou fazer aqui, porque se ele vai usar parênteses, ele precisa dizer o que os parênteses significam. Ele vai precisar dizer lá nas regras como é que opera com isso, como é que você pode botar parênteses, não pode botar parênteses, ele precisa dizer tudo isso. Eu vou fazer uma coisa um pouco simplificada, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter de regra sintática é a ideia de variáveis. Tá? Eu vou representar elas simplesmente como x, y, qualquer coisa, mas você pode usar qualquer string de nomes aqui. Tudo bem? Eu vou representar as variáveis no cálculo lambda usando letras minúsculas, tá? X, y, porque eu não vou fazer nenhum exemplo que tenha uma quantidade muito grande de variáveis, que eu precise me preocupar com, tipo, caramba, acabou minhas letras, tá? Aqui com vocês eu não vou fazer nada disso. Nem e eu vou economizar, tá, símbolos que eu não vou chamar de variáveis. Eu vou economizar símbolos que tenha mais de uma letra. Por exemplo,
true, false, end, esses nomes, tá? Eu vou economizar isso para eu poder construir variáveis mnemônicos, tá? Para eu poder falar assim, tá vendo essa expressão toda aqui? Eu vou dar um nome para ela, só para não precisar ficar repetindo, escrevendo essa coisa toda aqui, mas são sinônimos, tá? Só para simplificar um pouco a coisa. E é o que a gente vai fazer lá na linguagem de programação também. Mas eu tenho a ideia de variáveis. Uma coisa a se chamar a atenção aqui é essas variáveis, elas não têm nada a ver com a noção de variáveis que estão acostumados em programação imperativa, tá? Lá em C, Java, Python, blá, blá, qualquer coisa, você escreve coisas dessa natureza, né? Int x igual a 0, por exemplo. O que quer dizer isso lá? Você chama esse x aqui de variável, e o que quer dizer? Esse x é, na verdade, como se fosse um ponteirozinho que aponta para uma determinada posição na memória, na fita, tá? Numa memória, lembra, memória é a coisa mais importante, né? Lá do lado de lá, tá? E lá tem escrito o valor 0. É isso que significa uma variável em programação imperativa, lá, quem veio da linhagem do Turing. Aqui para a gente a variável é só um nome. Vocês vão ver que ela só faz sentido por conta da segunda regra sintática, que é a seguinte construção. Lambda, o caractere mesmo lambda, tá? Uma variável aqui, lambda, uma variável, eu estou marcando x, mas qualquer variável, tá? Ponto, eu vou usar o ponto para separar o que eu vou chamar de a cabeça da abstração, que é essa construção que eu estou fazendo, do corpo da abstração, que é o que vai aparecer do lado de cá. Vou escrever aqui. Cabeça da abstração, do corpo da abstração. Tá? Lambda, uma variável, um ponto, só para marcar que acabou ali a minha lista, o nome da minha variável. Tá? E o que vem em seguida, eu vou simplesmente escrever como um M maiúsculo, mas esse M maiúsculo aqui, ele quer dizer o seguinte. Tá? É uma forma de eu poder falar o seguinte. Qualquer expressão válida. Obviamente, quando eu falo válida no contexto do cálculo lambda. Tudo bem? Eu já vou mostrar exemplos para vocês. Tá? Esse cara aqui, a gente vai chamar de abstração. Ou abstração lambda. Tá? Lambda abstraction. Tudo bem? E é daí que vem o nome do cálculo lambda. É dessa construção aqui. Tá? Vocês vão ver que tem uma regra semântica associada. As regras semânticas, as duas, vão estar associadas a essa ideia do lambda aqui. Tá? Elas giram em torno desse lambda aqui. O que é esse lambda x.m? Tudo bem? É o equivalente lá do que eu estava explicando na tela anterior, a eu escrever alguma coisa assim, ó. F de x igual a uma expressão aqui que depende do x. Tudo bem? Uma expressão qualquer lá que tem o x lá no meio lá. E tem essa noção de que o x que está na entrada ali, do lado esquerdo, ele vai receber alguma coisa que vai substituir do lado direito. Tá? Mas, por enquanto, eu não tenho uma regra que estabeleça essa relação. Só tenho a construção sintática. Aqui, ao contrário do lado que a gente estava fazendo matemática, aqui eu tenho um nome. A minha função tem um nome. O nome dela é f. Tá? Inclusive, a gente fala, quando a gente está escrevendo um texto, eu falo, a função f faz tal coisa. A função f tem a propriedade tal, tal, tal. O nome da função é f. Tá? Aqui, no cálculo lambda, eu estou definindo essa mesma noção, só que a minha função não tem nome. Tá? Ela não tem nome. Ela é uma função que a gente vai chamar de anônima. Tudo bem? Ou em JavaScript, tem lá, se chama de Lambda Functions. Em Haskell, a gente vai chamar de Lambda Functions, ou funções anônimas. Simplesmente assim, tá? Em C++, tem isso aqui, vocês vão chamar de closure, tá? Funções anônimas, tudo bem? Funções que não têm nome, tá? Simplesmente isso. Seguindo, na próxima construção, é a ideia que eu vou chamar de aplicação. E como é que eu construo uma aplicação? Eu faço, tá? Uma expressão
válida qualquer, seguida de uma outra expressão válida qualquer, tá? Separadas por um espaço. Ou, no caso, não é nem separadas, é combinadas por um espaço. O espaço, para a gente aqui, o caractere, tá? Entre assim, o caractere do espaço branco, ele vai significar uma coisa para a gente, que é a coisa do lado esquerdo está sendo combinada, de alguma forma, com a coisa do lado direito. A coisa do lado esquerdo do espaço está combinada com a coisa do lado direito do espaço. A gente vai chamar isso aqui de aplicação. Tá? E aí as regras semânticas, vocês vão ver aqui, elas vão tentar capturar a ideia de que a aplicação serve para eu entregar os argumentos das funções. Isso aqui, inclusive, é bom já estabelecer um nome aqui, porque esses nomes vão aparecer o tempo todo, tá? Esse X na abstração lambda, a gente costuma chamar de parâmetros. Isso aqui é o parâmetro da função. Vocês estão vendo minha tela bem ainda, né? Isso aqui a gente chama de parâmetro da função. E esse N aqui que eu estou entregando, que eu estou colocando, tá? Na aplicação, nessa construção da aplicação, eu vou chamar de argumento da função. Um argumento que eu ainda não está essa noção aqui, tá? A regra vai dizer como é que funciona, mas ela vai ser a informação que eu entrego para uma função para ela saber qual a informação que ela recebeu, tá? É a informação que ela está recebendo. Algum problema até aqui, pessoal? São só essas 3 construções até agora. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês verem coisas. Mas, por enquanto, aliás, é só isso. Toda a linguagem, tudo que a gente vai fazer, basicamente, é só isso aqui, tá? Construir termos assim. Exemplos, então, tá? Exemplos de termos desse tipo aí. Lambda x.x é um exemplo de uma expressão, eu vou chamar uma expressão, tá? É um exemplo de expressão sintaticamente correto, sintaticamente válido, de acordo com essas regras que eu estabeleci. Tudo bem? Qual é o formato dela? É uma abstração lambda. Como é que é o corpo da abstração? É só uma variável. E uma variável sozinha, entre aspas, sozinha, ela é uma expressão válida, tá? Outro exemplo de expressão sintaticamente válido aqui para a gente. Lambda x.y. Que tipo de expressão é essa? É do tipo abstração. A variável lá de entrada, o parâmetro dessa abstração é a variável x. No corpo da função, o corpo dessa abstração é simplesmente a variável y, que é uma variável, é uma construção sintaticamente válida, pela nossa definição, tá? O que significa isso? Para que serve essa função? Eu não sei ainda. Em algum momento a gente vai ver, tá? Se ela serve para alguma coisa ou não, tá? Outro exemplo de construção sintaticamente válido, tudo bem? Lambda x ponto lambda y ponto z. E é aqui eu estou trazendo algo que, reparem, tecnicamente, o parêntese não faz parte da minha linguagem. Tecnicamente, não faz parte da minha linguagem. E, tecnicamente, eu nem preciso deles, tá? Mas eles facilitam a minha leitura. E eu vou usar de maneira informal, não vou definir uma regra muito formalzinha para elas, porque eu vou seguir o que vocês já estão acostumados em qualquer linguagem de programação. Eu vou seguir a mesma lógica aqui, tá? De que o parêntese serve para agrupar um bloquinho para falar, não, beleza, esse bloquinho aqui é para eu ler nesta ordem aqui. O que está dentro do parêntese é o corpo daquela abstração mais externa. Não preciso de maiores explicações para vocês, eu espero. Tudo bem? Mas reparem lá, ó, dentro do corpo da abstração, meu termo aqui, minha expressão é uma abstração, o corpo dela é uma outra abstração. E o corpo dessa abstração interna é só uma variável. Beleza? Absolutamente válida essa construção aqui. Outro exemplo de construção válida, tá? Lambda x.x recebe lambda x.lambda y.z. Outra expressão absolutamente válida. Qual o formato dela? É uma aplicação.
Lá no lugar do M, o lado esquerdo dela, tá? Que seria tecnicamente uma função, mas não precisa. Já vou mostrar coisas para vocês que são válidas também, mas começa a quebrar um pouco a nossa coisa aqui, tá? Mas a gente vai usar desse tipo de coisa. Repare, do lado esquerdo tem uma abstração lambda, que eu falei para vocês que tá capturando a ideia de uma função. A gente não viu o mecanismo ainda, tá? Por enquanto, acredita em mim, eu estou aqui hand waving, né? Do lado esquerdo tem uma função. O parâmetro dessa função, ou a informação que ela vai receber, é uma outra função que é uma outra expressão construída assim, ó, um lambda, que tem outro lambda dentro, que tem variável lá dentro e a coisa toda. Tudo bem, pessoal? Expressões absolutamente válidas. Na aplicação, o lado esquerdo não é necessariamente, não é obrigatório que seja um lambda. Outra expressão absolutamente válida aqui, tá? X recebe, sei lá, aplicado lambda x ponto x. É uma expressão sintaticamente válida, tá? Sintaticamente válida. Se isso faz sentido, serve para alguma coisa, eu não estou discutindo ainda, só estou discutindo a sintaxe, tá? Sintaticamente válido fazer esse tipo de construção até aqui. Alguma dúvida, pessoal? Porque por enquanto é um joguinho de tipo assim, quais são os tipos de palavras que eu posso formar, quais são as coisas que eu posso fazer. As duas construções mais básicas são o lambda. No lambda eu coloco uma variável, e essa variável meio que pode ser qualquer nome. Eu estou usando aqui letras minúsculas, tá? Mas pode ser qualquer símbolo, é uma variável. Inclusive a variável só faz sentido nesse contexto do lambda, é isso que já a gente vai ver, tá? Tem um corpo que pode ser qualquer coisa, qualquer uma daquelas três ali, tá? Tem uma aplicação que é botar uma coisa do lado da outra, separado por um espaço. Tem as variáveis. É só isso que tem aqui. A linguagem só tem isso. Não tem for, não tem while, não tem laço, não tem símbolo de igual, não tem mais nada. É só isso aqui que a linguagem tem. Assim, isso aqui vai ser bem chocante para vocês, tá? Porque Haskell basicamente só tem isso aqui também. Aí, ok? Obviamente, tá? Assim, obviamente, Haskell tem outras construções sintáticas que é para deixar a linguagem um pouco mais usável, tá? Vocês vão ver que programar programar em cálculo lambda, a gente vai programar em cálculo lambda no início aqui para vocês terem uma noção do como é que a coisa é, o poder desse negócio. Vocês vão ver que é bem maçante. Não é, assim, ninguém programaria nesse negócio no mundo real, tá? Mas a base da coisa é essa. Até aqui ok, pessoal? Alguém pergunta no chat? Deixa eu definir uma outra coisa que não faz parte dessa linguagem, mas vai ser útil para eu e para vocês também, tá? Vai ser útil para a gente escrever menos coisas, assim, para a gente poder, cara, a gente é humano, velho. Tipo assim, quando os símbolos começa a ficar aquele toletão de símbolos, começa a ficar difícil da gente olhar e falar, cara, o que está acontecendo, tá? Então, aquela mesma ideia de fechar alguma coisa dentro de uma caixinha preta e dar um nome para aquela coisa, e ficar carregando sempre a caixinha e pensando numa caixinha e não num monte de tralha que está dentro da caixinha, essa ideia é útil para a gente, tá? É uma ideia de abstração também, que não é essa construção sintática aqui, tá? Pessoal, uma coincidência de nomes. Mas eu, por exemplo, posso querer dar um nome para uma determinada expressão, tá? E aí eu vou fazer assim aqui. Eu vou, por exemplo, dar um nome aqui, eu vou chamar de ID, e vou usar o símbolo de igual com uma noção muito parecida com o que a gente faz na matemática, dizendo que o que tem do lado esquerdo é intercambiável com o que tem do lado direito, tá? Então, na hora que eu escrevo, na hora que eu faço isso aqui, se em algum momento eu chegar assim, escrever para você, ID está recebendo, sei lá, lambda y.z, tá? O que significa isso? Automaticamente, o que você pode fazer? Você sabe que isso aqui, esse pelo x.x, que ele representa, tá? Como argumento, do lado direito, tudo bem? Só para a gente ficar
às vezes, vocês vão ver aqui que já, hoje ainda, eu vou escrever algumas expressões e elas vão ficar, rapidamente elas vão ficar muito grandes, cheia de letrinha e de lambda e de ponto, rapidamente. Só que elas têm um significado. Tipo assim, um bloquinho lá, razoavelmente grande, ele tem um significado pra gente. Aí, então eu vou parar, juntar tudo, dar um nome para ele, para poder ficar carregando menos coisa na conta, e aí eu vou só trocando pela expressão mesmo, tá? À medida que for sendo necessário. Mas isso aqui é o que a gente vai chamar de açúcar sintático, tá? Syntactic sugar. É uma coisa que não tem um significado formal na linguagem, mas ele ajuda. Ele ajuda a pessoa que está aqui usando a linguagem, tá? Em Haskell isso também aparece o tempo todo. É o que mais tem na linguagem é syntactic sugar. Alguma coisa, uma expressão que é mais bonitinha no código, mas que o compilador faz na primeira passada do compilador, ele substitui. Ele olha algumas expressões e fala assim, essa expressão eu vou substituir por essa outra coisa aqui. Blá, e bota uma coisa grandona no lugar. Tá? No seu lugar, porque ele já sabe fazer isso. Então aí, tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Até que não costuma ter dúvidas, são só definições. Dúvida vai aparecer um pouco mais para frente, eu acho. Então, vou seguir. Essas são as regras sintáticas que vão me dizer como que eu construo expressões sintaticamente válidas. Tá? As duas regras semânticas elas vão tentar me dar significado. Significado para essas expressões aqui. Tá? Aqui com vocês eu vou definir duas regras semânticas. A primeira delas eu vou chamar de conversão alfa. Tá? Deixa eu escrever aqui. Conversão alfa. Tá? E aí, eu vou escrever aqui ela, e aí eu explico, tá? Para poder ficar guardado bonitinho. Ela diz o seguinte pra gente, ó. Lambda x ponto m x pode ser convertido em uma outra expressão que é lambda y ponto m ponto y. Tá? O que eu quero dizer aqui? Vamos lá. O que eu estou dizendo aqui é que as duas regras semânticas, elas vão ser regras de reescrita, tá? Isso aqui é importante, deixa eu anotar aqui. As duas regras no cálculo lambda semântica, a semântica dela é uma semântica de reescrita ou de substituição. Substituição, tá? É o conceito mais importante. As duas regras vão ser regras de substituição. Eu vou representar essas regras com uma setinha. E aí essa setinha quer dizer o seguinte: a expressão do lado esquerdo, ela pode ser reescrita, ela pode ser substituída pela expressão que está do lado direito. O que está escrito do lado esquerdo? Está escrito o seguinte: uma expressão que tem esse formato sintático, lambda, uma variável, o corpo M, onde esse colchetinho quadrado quer dizer todas as ocorrências da variável x no corpo M, no texto do M ali, daquela expressão M, tá? É isso que quer dizer, tá? Elas podem ser, essa expressão inteira, ela pode ser substituída por uma outra expressão com esse formato. Lambda y, uma outra variável, perceba, ponto M, o mesmo corpo vai aparecer no processo de escrita, só que, repare lá, ó, todas as ocorrências do x estão sendo substituídas por ocorrências de y. O que é isso aqui? O que esse cara está fazendo? Ele está renomeando uma variável. Renomear a variável. Isso aqui, essa regra aqui, ela começa a ter alguns corolários para a gente, tá? Ela quer dizer, então, o seguinte, e aí comece a perceber, tá? Uma implicação dessa regra aqui, já que eu posso renomear as variáveis, isso quer dizer que se eu escrever lambda x ponto x, e aí eu posso, aplicando aquela regra ali, ó, reescrever para lambda y ponto y, eu vou dizer que essas duas expressões, elas são equivalentes, tá? Eu chamar assim, equivalentes, no sentido da conversão alfa. Elas são equivalentes no sentido da conversão alfa, tá? Repare que elas não são iguais. Muita atenção com essa coisa do igual, tá? Essas expressões, elas não são iguais, mas elas são equivalentes. Por quê? Porque a partir de uma, eu posso
ir lá e construir a outra. Eu sempre posso construir a outra. Por isso que elas vão ser equivalentes. E eu posso meio que voltar, tá? Porque eu posso pegar lá o lambda y.y e fazer uma outra substituição que meio que volta as variáveis. Eu posso reescrever as variáveis. Tudo bem? Cuidados que a gente tem que tomar na hora que está fazendo essa reescrita. Tomar cuidado para não reescrever, não realizar o que a gente vai chamar de captura de variável. Tá? Que é o seguinte. Quando eu fizer alguma coisa da seguinte natureza. Deixa eu apagar um pedacinho dessa coisa aqui que está me atrapalhando aqui. Aqui. Estou precisando desse espaço. Na hora que eu fizer alguma coisa assim, ó, do tipo assim, lambda x ponto xy. Isso aqui tudo é a expressão, tá? Repare. E aí eu vou dar outros nomes aqui para a gente, que eles não vão ser extremamente importantes, mas é porque eles vão aparecer durante a linguagem e tal, não sei o quê, aí eles têm uns catchzinhos, tá? Eu vou chamar, repare que tem dois tipos de variáveis aqui. O x, esse x aqui, ó, ele é uma variável que está ligada ao lambda. E ele aparece, essa mesma variável aparece no corpo da expressão. Esse tipo de variável aqui, quando isso acontecer, tá? Eu vou chamar essa expressão de restrita. Em inglês, ele chama de bounded. Eu acho o nome melhor, mas eu nunca consegui traduzir uma tradução excelente, tá? Eu vou simplesmente chamar ela de restrita. Ou uma variável, às vezes eu chamo ela de variável presa. Ela está presa, ela está amarrada no lambda, tá? E esse lambda vai ser importante por conta da segunda regra, essa observação. O y, ele não aparece na lista de variáveis da minha função, da minha expressão. Esse tipo de variável eu vou chamar de variável livre. Ela não está amarrada, ela está solta, ela está livre, tá? O que a gente não pode fazer durante essa conversão, tá? E aí tem assim, esses detalhes aqui. Eu não posso capturar durante a reescrita variáveis livres para se tornarem presas. Eu não posso, por exemplo, escrever lambda x.x, lambda, renomear, por exemplo, x para y aqui nessa expressão. Nessa expressão. Por quê? Porque essa variável aqui era uma variável restrita, ela tem que se manter restrita, como está aqui. A segunda variável era livre, ela tem que continuar livre, e não é mais o que está acontecendo aqui. Ela foi capturada pelo lambda. Isso não pode acontecer, tá? Escrever isso matematicamente é meio chato, mas vocês já entenderam, assim, não preciso falar muito mais para vocês que isso não pode acontecer, tá? Para que serve essa regra de reescrita? Justamente para quando a gente aplicar a segunda regra semântica, que é uma outra regra de substituição, pode acontecer essa captura de variáveis também. Então, para acontecer essa captura de variáveis, tá? Na segunda regra, obrigatoriamente a gente precisa reescrever, renomear as variáveis antes de fazer a segunda regra, para poder evitar essa captura, tá? Toda vez que acontecer isso, uma variável livre durante a aplicação de uma dessas duas regras semânticas, se ela for capturada, tá errado. Ponto final, tá, gente? A gente está definindo isso como um erro semântico na execução do que estiver acontecendo aqui. Tudo bem? A gente vai definir como um erro. Vocês podem definir um sistema que aceita isso e aí derivar as outras propriedades dele. Aqui nesse sistema não aceita isso, tá? Isso gera uma tonelada de problemas. Alguma dúvida, pessoal? Renomear variáveis. Nada mais do que isso. Então, seguindo aqui. A segunda regra a gente vai chamar de conversão beta. Redução beta. E pelo próprio nome, vocês começam a tentar ver que, olha só, conversão, eu converto uma coisa na outra. Eu só estou transformando, mas eu não dou uma noção de que a coisa está andando para frente, assim, sabe? Eu estou chegando em algum lugar. Essa segunda regra, pelo próprio nome, redução, ela tem uma ideia de que as expressões elas vão ficando mais simples à medida que eu vou executando essa regra, tá? Esse procedimento aqui, tudo bem? E é isso que vai dar a noção para a gente de que eu estou calculando alguma coisa, porque eu começo com uma expressão grande, eu vou aplicar um monte de reduções, beta, nesse sentido aqui,
até o momento que eu não posso mais fazer redução nenhuma, e aí eu vou dizer que aquela expressão está na forma mais simples possível, no sentido da redução beta. Eu não tenho mais o que fazer com ela, além de ficar renomeando. Renomear não me leva a lugar nenhum. A redução beta, vocês vão ver que me leva a algum lugar, tá? Essa regra aqui, percebam também, é uma regra que vai amarrar todas as formas sintáticas. Todas aquelas 3 formas sintáticas ali, tá? E aí ela vai dizer aqui pra gente o seguinte, ó. Lambda x ponto m está recebendo a expressão e. Do lado esquerdo, aliás, toda vez que eu identificar, que eu olhar e encontrar uma expressão que tem esse formato, uma aplicação, percebam lá, uma aplicação, onde do lado esquerdo tem um termo lambda, sintaticamente tem que ser um termo lambda, do lado direito tem uma expressão qualquer válida, tá? Qualquer expressão válida, eu vou poder beta reduzir, né? Assim que o pessoal costuma chamar, eu vou poder aplicar uma redução e essa redução vai resultar no seguinte resultado. M, X, eu vou escrever assim, tá? A anotação. E isso aqui quer dizer o seguinte. Perceba que do lado direito, no resultado da redução, sumiu o lambda X, eu consumi esse lambda, e por isso que a expressão ficou um pouco mais simples, tá? Eu eliminei alguma coisa daqui, que gerava complexidade, tá? Eu eliminei, eu consumi o lambda, e o resultado vai ser o corpo da expressão, que é o m, que estava lá dentro do lambda, de tal forma que todas as ocorrências da variável x, o texto da variável x, sejam substituídas pelo texto da expressão e que eu recebi como argumento. Exatamente aquela ideia de f de x igual a x mais 10, eu troco x por 0, eu vou lá e troco x por 0 do lado direito também, e pronto. Substituir a variável, que nada mais é do que um placeholder, né? É uma coisa que fala assim, tem uma entrada aqui, tá? Indica para mim que tem uma entrada. O e é o valor mesmo, um objetozinho mais concreto, que eu coloco dentro da função, por meio do x. E aí o que acontece? Lá dentro da caixa preta, tem um texto que tem uns lugares que precisa ter umas lacunas para preencher. Ela faz quantas cópias forem necessárias da entrada e coloca nas lacunas que tem que preencher, e esse é o resultado. Pronto. Essa é a segunda regra semântica do calculando. E essa é a regra mais importante. É a regra que dá a ideia de que a gente está calculando alguma coisa. Alguma dúvida? Eu vou fazer alguns exemplos aqui. Alguma dúvida? Eu vou fazer vários exemplos, tá? Assim, não é... Mas repare, é razoavelmente simples. Não tem muito o que não entender. Assim, todo o calculando está escrito aqui agora nesse meu quadro. Tudo bem? Alguns exemplos, então, de redução beta. Vamos fazer aqui algumas coisas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pequeno, tá? Já a gente faz coisinhas um pouco mais interessantes, mas vamos começar pequeno. Lambda x ponto x está recebendo a variável y. Eu vou escrever o parênteses porque fica mais, eu acho pessoalmente mais fácil de ler, tá? Só por isso. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente observa. Está no formato adequado para a aplicação da redução beta? É um termo que é uma aplicação. Do lado esquerdo tem uma abstração lambda. Então, sim. Feito isso, eu posso aplicar então a regra. E aí ela diz para mim o seguinte. Pego o m, que no caso ele é só o x. Todas as ocorrências da variável x, que é o que estava no lambda, serão reescritas substituindo x pelo que veio de fora, que é o y. Então, o resultado vai ser y, porque eu elimino o lambda no processo. Esse é o resultado. Repare, tá? Nada mais complicado do que isso. Nada mais complicado do que isso. Beleza? Vou aumentar um pouquinho a complexidade. Um pouquinho, mas nem tanto. Lambda x ponto lambda y ponto y vai receber x.
X, eu vou chamar de X. Aí é que tá vendo? Esse aqui é o negócio. Vou chamar de Azinho. Só para não ficar repetindo variável, tá? Para não confundir no meio do caminho. Mas já, assim, não vai demorar mais do que 10, 15 minutos para vocês ficarem confortáveis de não ficar confundindo as variáveis restritas das livres, tá? Mas vamos com calma. Lambda X, o corpo dela é isso aqui tudo, tá? Corpo dela é isso aqui tudo. Olha nas regras sintáticas lá, tá? Não existe expressão que é lambda X, lambda Y, tipo a cabeça é o lambda. Todo o resto que vem para dentro é o corpo, tá? Por isso que eu falei para vocês, às vezes os parênteses não são necessários, mas às vezes ajudam. Tá no formato adequado para fazer a redução beta. O que eu faço então? Vou fazer a redução. Bom, eu vou eliminar o lambda x, que é o corpo da minha abstração. Vou pegar todas as ocorrências de x e vou substituir por a no corpo da expressão, que é lambda y.y. Então, o resultado vai ser lambda y.y. Alguma dúvida aqui, gente? É isso mesmo, tá? E aconteceu uma coisa estranha aqui agora, e assim, eu tô perguntando se alguém tem dúvida, que é para vocês pararem agora e falar assim, aconteceu uma coisa estranha aqui agora, e que é para começar a ser natural para vocês. E por isso que eu faço toda essa introdução aqui de cálculo lambda. Acho que ninguém pegou. Tá todo mundo confortável? Olha só, aconteceram duas coisas aqui. A primeira delas é meio que natural pra gente, tá? A gente faz o tempo todo. A segunda, não. A segunda é uma coisa estranha e é um conceito que vocês vão ter um pouco de dificuldade no início, quando você estiver programando mesmo lá em Haskell, mas é extremamente poderoso, tá? Extremamente poderoso. E assim, vocês vão querer usar isso o tempo todo, tá? Uma vez que você começa a pensar desse jeito, você não para mais. A primeira coisa estranha que aconteceu é a informação que entrou na minha função, que é o azinho, sumiu. Essa função aí jogou fora a informação. Não apareceu no resultado o azinho. Ele foi jogado fora, foi perdido. Isso pode acontecer, tá? Assim como você lá no imperativo, você faz lá int x igual a 10, ou sei lá, int x igual a 0, inicializa uma variável, tem uma informação lá, e aí você nunca usou a informação, e aí você vai lá e substitui, você vai lá e reescreve, faz x igual a 10, em outro lugar do programa. Aí aquele 0 que tinha inicialmente lá, ele é jogado fora, ele é perdido. Tá? Aqui aconteceu a mesma coisa. Eu tinha uma informação, que é o azinho, e a função jogou fora. Jogou fora. Simplesmente ela não utilizou, e o resultado não usou aquilo lá. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que aconteceu aqui. Então não é estranho, não é para ser assim, é natural isso acontecer. Tá? Mas estou chamando a atenção para esses pequenos detalhes. Agora, uma coisa estranha aconteceu aqui que normalmente não acontece. O resultado da função é uma nova função. Essa função aqui, ó, lambda x. Vou escrever ela aqui, ó, lambda x, ponto. Alguma coisa, que é aquela que estava ali, quando ela recebeu um parâmetro azinho, ela produziu uma nova função. A saída dela é uma função. A saída da função é uma outra função. Olha o que eu estou falando. A saída da função é uma outra função. Se fosse lá na matemática, agorinha eu escrevi lá para vocês, né? A função f é uma função de R em R. Aí você tem uma noção assim. O valor é um número. O que eu acabei de fazer ali é alguma coisa do tipo assim, ó. Aquela função lá embaixo era alguma coisa que pegava. Sei lá. Vamos imaginar que ela pegava dos R's e ela produz uma outra função de R para R. O resultado dela é uma outra função. A gente vai dar um nome para esse tipo de função aqui, tá? A gente vai dar um nome. Aliás, essa função ela não dá nome. Perdão, vou dar nome para outra coisa. Um nome particular para outra coisa. Mas repare, o fato de eu poder produzir uma função é meio sui generis aqui. É algo que a gente não está acostumado a fazer. Tá? Mas é algo que deveria, logo de cara, ser natural para a gente. Por quê? Porque a única coisa que a gente pode construir no cálculo lambda, a única coisa que as minhas funções são capazes de produzir
são esses termos aqui, né? São expressões desse tipo. Basicamente, o que tem ali são funções. Ou funções, ou construções que servem para eu usar as funções. Para eu passar valores para as funções. Não tem nada além disso, tá? Então, repare, para a gente aqui, a gente vai dar um nome para esse fenômeno, tá? Não para esse tipo de função específica, mas para esse fenômeno. A gente vai dizer que no cálculo lambda e em programação funcional em geral, tá? Funções são cidadãos de primeira ordem, first class citizens. O pessoal chama assim, são cidadãos de primeira classe, tá? Eles são tão importantes quanto qualquer outro valor que você tenha lá, como um int, como um bool, como um char, como qualquer outra coisa que seja primitiva na tua linguagem. Aqui as funções, elas são um valor como outro qualquer. Tá? Anota isso quem estiver anotando. As funções são um valor como outro qualquer. E aí, repare, no cálculo lambda só tem funções. A gente vai ter que construir os números a partir delas. A gente vai ter que construir os booleanos a partir delas. Eu vou ensinar isso para vocês já já. No Haskell, numa linguagem de programação prática, né, o útil, assim, eu vou chamar do mundo real, se a gente tiver um mecanismo de implementar as funções, a gente não precisa implementar números, chat, pode fazer tudo do jeito que eu vou mostrar para vocês. Mas é muito ineficiente. Então lá vai ter uma representação do int, uma representação de máquina mesmo, igual qualquer outra linguagem. Vai ter uma representação do char, uma representação de máquina, igual aos outros. Vai ter uma representação de número em ponto flutuante, uma representação de máquina, igual qualquer outra linguagem. Mas as funções também vão ter uma representação e o valor delas é tão... É como se fosse um outro valor qualquer, tá? Onde que, ao passo que uma outra linguagem qualquer, Python, Java, C, C++, e as funções, elas moram num mundinho separado dos valores que elas operam. A gente compartimenta absolutamente isso. Os valores são coisas que eu posso dar para as funções e os valores são coisas que eu tiro das funções. Mas nunca eu entrego para as funções e nunca eu tiro das funções outras funções. Funções e dados são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes, tá? E aí, aqui, agora eu só falei a expressão que eu estava procurando. Aqui, para a gente, dados, os números, os chars, ou qualquer coisa, os dados e as funções não têm diferença fundamental. Óbvio que eles vão servir para coisas diferentes. A gente vai usar com objetivos diferentes. Mas eles não têm nenhuma diferença fundamental. Isso quer dizer que eu posso ter uma função que produz uma função para mim. Tá? Uma função que produz funções. Olha que negócio... Aí vocês vão ver que rapidamente começa a ficar muito abstrato a programação. E é isso que a gente quer mesmo. Um mecanismo que vai nos permitir fazer bastante abstração. Porque é isso que vai permitir a gente fazer software complexo. Tá? E esse mecanismo aqui, vocês vão ver que ele é extremamente poderoso. E ele é a grande vantagem de eu tratar as funções como outro dado qualquer, né, é que eu vou conseguir raciocinar sobre as funções como eu penso em outro dado qualquer. Eu vou falar entre aspas, tá? Somar funções, subtrair funções, multiplicar funções. Claro que em outros termos, tá? Mas eu vou ter uma noção parecida com somar dois números, com somar duas funções. Eu vou ter uma noção parecida com multiplicar dois números, com multiplicar duas funções, tá? E quando eu digo funções, é uma função, pode ser uma coisa bem complicada. Tudo bem? Algum problema até aqui, gente? Tá todo mundo confortável? Tranquilo? Professor, Deixa eu dar mais um... Vai lá, diga assim. Então, é porque você falou aí que as funções são cidadãos de primeira classe, e aí essa expressão me transmite uma ideia de que elas são muito especiais. Mas aí, na verdade, elas são como qualquer outra informação, outro dado. Exato. As funções, na verdade, elas são especiais na linguagem imperativa. Você tem os dados e você tem as funções. E a computação, ela gira em torno das funções, né? Vocês declaram funções, chamam as funções e tal. Aqui, as funções, na verdade, elas são algo menos especial do que lá nos outros lugares. Mas isso
faz delas mais especiais, porque elas vão ser muito mais úteis, que eu vou utilizar as funções em contextos diferentes. Ela vai me permitir, esse conceito aqui vai me permitir usar funções em contextos diferentes. Por exemplo, se a função é um dado como outro qualquer, eu posso produzir uma função que, em vez de receber um int, recebe uma função. Certo? Não tem nada me impedindo, por exemplo, de escrever o seguinte, tá? Lambda x ponto x, uma função, e nada me impede de eu entregar para ela a seguinte função. Lambda y ponto, sei lá, y. Uma função bem engraçadinha aqui, na verdade. A gente vai usar essa função aqui, tá? Um pouco mais para frente. Aliás, uma variante dela, tá? Nada me impede de fazer isso. E olha só, que coisa curiosa. Quem falou comigo foi o Thiago, né? Olha só, Thiago, que coisa curiosa. Está no formato adequado para fazer uma redução beta. É uma aplicação. A expressão toda é uma aplicação. Do lado esquerdo tem uma abstração lambda. Opa, posso reduzir isso aqui. Eu posso substituir as ocorrências do x na expressão do lado esquerdo, na função lá do lado esquerdo. Tá? Eu vou ficar chamando de função, mas eu deveria chamar de expressão, tá? Mas vocês estão pegando, eu acho. Na função da esquerda, eu pego todas as ocorrências do x e substituo textualmente mesmo, tá? Textualmente, eu substituo pelo argumento que eu recebi. E o argumento que eu recebi é uma função. Aí, o que ele vai produzir? Vai produzir esse resultado aqui, ó, lambda y.y, que é uma função. Olha só, então, o que aconteceu. Eu tinha uma função. Eu vou dar nome, porque senão a descrição vai ficar super louca. Eu tinha uma função que eu vou chamar de f. Ela recebeu um argumento que eu vou chamar de g, que é uma outra função. E ela produziu uma terceira função, que eu vou chamar aqui de h, na saída. Uma função recebeu uma função e produziu uma terceira função. Aqui, você vê que elas são todas equivalentes entre elas naquele conceito, naquela equivalência da conversão alfa. Mas eu só estou usando esses aqui porque são exemplos bem simples para você pegar a ideia de que, cara, não tem nada especial ficar passando função e produzindo funções. Tudo bem? Essa aqui eu vou dar um nome para ela. Tá? Essa função aqui eu vou dar um nome para ela. A função f, que recebe funções, tá? Essa função f a gente vai chamar de função de alta ordem. Ou função de ordem superior. Tá? Repare que isso indica que receber uma função é algo especial, sim. É diferente de receber um dado mais simples. Tá? Mas essa é uma coisa especial só do ponto de vista aqui do programador. Do ponto de vista da linguagem, não tem diferença nenhuma. Só tem funções. Não tem dados, só tem funções. Perceba, outra coisa aqui, Thiago. Ó. Nem faz sentido falar em dados, porque as minhas variáveis, quando eu falo variável, você pensa assim, eu vou guardar uma informação dentro da variável. Não existe esse conceito aqui. O único sentido, a única hora para que a variável só serve para uma coisa aqui, tá? Para ela ser capturada pelo lambda. A variável, no que a gente está fazendo aqui, só serve para ser substituída por outra coisa. Que coisa? Uma variável, uma abstração ou uma aplicação? As variáveis aqui, elas só servem para ser substituídas. Elas não servem para guardar informações. Olha o que eu acabei de falar. Vou repetir, porque isso aqui é um negócio que choca às vezes. As variáveis, aqui pra gente, elas não servem para guardar informações. Elas só servem para ser substituídas. Elas só servem para guiar esse processo de substituição, de redução. Só isso porque ela é para isso que ela serve. Por isso que eu disse para vocês, há uma hora atrás, mais ou menos, que não existe o conceito de memória aqui. Não existe, no momento nenhum eu estou falando de guardar uma informação. Em nenhum momento eu falei, eu vou guardar essa informação aqui, vou escrever isso aqui na memória, eu vou ler isso aqui. Não existe essa noção aqui. Tudo bem, gente? Até agora é um puta blá 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 que eu tô falando aqui. Até agora eu tenho certeza que vários de vocês estão olhando e falam, caralho, pra que serve isso, gente? Tipo assim, como é que eu faço alguma coisa útil com isso? Tá? Como é que eu posso vir fazer alguma coisa útil com isso? Que é o que eu vou começar aqui agora. Eu vou dar um último nome aqui, e eu vou passar a mostrar para vocês como é que a gente programa, entre aspas, usando o cálculo lambda.
Tá? E eu programar, eu quero fazer as coisas que a gente está acostumado a fazer. Eu quero fazer um if-else, eu quero fazer um laço, eu quero ficar repetindo, eu quero somar números, eu quero ter números. Cadê os números? Como é que eu boto os números aqui dentro? Preciso de alguma forma de representar os números. Eu vou passar isso aqui agora. Tá? Vou passar a isso logo na sequência. Mas está todo mundo ok com isso aqui, gente? Todo mundo ok, né? Não tem muito o que não ficar ok, eu acho mesmo, tá? É assim, o professor veio aqui, falou uns nomes, colocou aí umas regrinhas e pronto. Não tem muito, assim, até aqui, na hora de programar, vocês vão ver que, caralho, o que eu faço agora, tá? Deixa eu dar um último nome aqui, porque esse nome vai aparecer várias vezes, tá? E ele vai ser razoavelmente importante ao longo do caminho aqui. O objetivo do cálculo lambda é encontrar o que a gente vai chamar de forma normal. Forma normal. O que é forma normal? É uma expressão que não pode mais ser reduzida pela regra de redução beta. Ponto. Se eu escrever uma expressão e ela estiver num formato que não pode ser reduzido pela redução beta, eu vou chamar essa expressão de forma... Eu vou dizer que essa expressão está na forma normal. Exemplos. Essa daqui, ó, está na forma normal. Lambda x.x, o ID, está na forma normal, tá? Essa expressão aqui, ó, lambda x, lambda y, z, está na forma normal. Uma expressão que não está na forma normal, tá? Essa expressão aqui, ó, lambda x, lambda y, y, a. Essa expressão não está na forma normal, ela pode ser beta reduzida. Agora, a expressão à direita dela aqui, ó, o resultado dela, lambda y.y, está na forma normal. A sequência de reduções é o que a gente vai chamar de computação. Computar, calcular alguma coisa, é executar uma sequência de reduções beta. Repare que é uma noção bastante simples. Só tem uma coisa a fazer: redução beta. Se eu não puder fazer redução beta, eu vou dizer que o meu programa terminou. Literalmente, eu vou dizer que o meu programa terminou. Eu vou dizer que a computação chegou ao fim. Se o resultado faz sentido ou não, é uma outra conversa. Mas eu vou dizer que chegou ao fim. Ponto final. E eu vou toda vez... E assim, como é que o compilador aqui sabe que terminou alguma coisa ou não? Como é que o interpretador sabe que terminou alguma coisa ou não? Ele observa a expressão que ele está manipulando, está na forma normal. Se não estiver, ele sabe que ele tem uma coisa para fazer. Que coisa é essa? Ele só tem uma coisa para fazer: aplicar uma redução beta. Já vão aparecer mais de uma possibilidade de caminhos de redução, tá? Mas eu vou mostrar para vocês alguns resultados aqui e algumas coisas que são meio surpreendentes também. E aí a linguagem vai incorporar essas informações. Até aqui tá ok, né, gente? Todo mundo tá confortável. Aliás, todo mundo tem que estar um pouco desconfortável, na verdade, nesse momento aqui. Mas, saca. Então, mantenha isso na cabeça. Vamos fazer algumas coisas aqui que são um pouquinho mais úteis. Deixa eu mudar na página das minhas anotações. Tudo isso está naquelas notas que eu botei no Teams lá. Tudo isso está bem explicadinho lá nas minhas notas de aula, tá? Então, vamos lá. Escopo, variável. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui para vocês, para mostrar como usa o cálculo lambda, tá? E num contexto de computação, tá? Não é num contexto de matemática. Eu quero mostrar para vocês como é que faz as operações booleanas. Por quê? A partir do momento... Todo mundo aqui fez sistemas digitais, provavelmente. Vocês viram lá que... se vocês tiverem uma noção de o que é o verdadeiro, o que é o falso, são os dois elementos da álgebra. Deixa eu melhorar antes de falar disso. O que é álgebra booleana? Tá? O que é uma álgebra, tá, gente? Uma álgebra é uma estrutura que tem duas coisas. A primeira delas é um conjunto de elementos. No caso da álgebra booleana, o meu conjunto só tem dois elementos, o verdadeiro e o falso. 1 e 0.
o nome que você quiser dar. A segunda parte da estrutura, que a gente chama de álgebra, tá? É algum tipo de operação binária que seja fechada dentro desse conjunto. O que quer dizer isso? Uma operação binária é uma coisa, eu vou marcar com um símbolo de multiplicação, tá? É uma coisa que tem duas entradas, que obrigatoriamente tem que vir desse conjunto aqui, e ela produz uma saída, um resultado, que obrigatoriamente é um elemento desse conjunto aqui. Exemplo, a operação de E lógico. A operação de E lógico pega duas variáveis booleanas, pega duas entradas verdadeiro e falso, e produz uma outra coisa que é verdadeiro ou falso. O OU lógico. O OU lógico é uma operação que pega duas variáveis dessas e produz produz uma saída, um resultado, um valor, que também está naquele mesmo conjunto. O XOR, o OU exclusivo, é uma operação, pega dois elementos daquele conjunto e produz um outro elemento que também está naquele conjunto. Beleza? Vocês já sabem isso. Isso é uma álgebra. Isso vai ser extremamente importante, porque a gente vai estender essa ideia na segunda metade do curso, tá? Mas captura isso. A gente chama aqui de booleana porque só tem dois valores naquele conjunto lá, só tem dois elementos naquele conjunto, verdadeiro e falso. Tudo bem? Beleza. Agora a minha pergunta é, como que eu faço para utilizando o cálculo lambda, como é que eu faço para implementar essa lógica booleana? Como é que eu faço para capturar essa mesma ideia da lógica booleana? Tá? Para isso, então, eu preciso começar a me perguntar, eu preciso conseguir representar o verdadeiro, aquele elemento verdadeiro, eu preciso representar o falso, aquele elemento, e eu preciso conseguir representar uma das as operações algébricas, né? As funções, tá? Funções booleanas, no caso aqui. Então, a primeira pergunta, como é que eu represento o verdadeiro usando aquelas construções que a gente acabou de ver ali? As variáveis, a abstração lambda e a aplicação. Só tem aquelas três coisas, tá? Como é que eu faço para representar o verdadeiro? Como é que eu faço para representar o falso? Essa é o tchan do negócio, tá? Essa é a pergunta. Olha só como é que eu vou fazer aqui, tá? Olha o meu racional, porque em parte é um pouco de chute, tentativa mesmo, mas eu vou tentar fazer um negócio um pouco mais guiado, para vocês entenderem o racional, tá? Primeira coisa que eu vou me perguntar aqui é, para que serve uma variável booleana? O que quer dizer que, assim, quando é que eu uso uma variável? Quando eu escrevo assim, x é um elemento daquele conjunto, eu vou chamar de B, assim, tá? X é um elemento de B. Ele é o verdadeiro ou falso? Para que eu uso isso? Essa é a pergunta, né? Uma das coisas que a gente usa esse tipo de lógica aqui, tá? É para decidir sobre duas possibilidades de ação. Por exemplo, eu estou andando aqui, tá? Então, um caminho. Aí, em algum determinado ponto, eu tenho a possibilidade de ir para o lado de lá ou vir para o lado de cá. Para o lado de cá, eu tenho um determinado caminho, tem coisas a se fazer, tem paisagens a se observar. Neste outro caminho, tem outras paisagens, outras coisas para se fazer. Uma bifurcação, tá? Repare que eu posso usar a variável booleana para fazer um jogo de decidir. Eu posso, por exemplo, falar assim, cara, eu vou jogar uma moeda para cima, mas só tem dois resultados lá. O resultado desse experimento, né, é booleano, é cara ou é coroa. Tá dentro desse conjunto, só tem duas coisas. Se der cara, eu vou para a esquerda, se der coroa, eu vou para a direita. Se for verdadeiro, eu executo uma função, por exemplo, uma função F1. Se alguma outra coisa for falsa, o x aqui no caso, eu executo uma função F2. Um if else, literalmente aqui. Tá? Se x for verdadeiro, eu faço F1, else, faço F2. Tá? Basicamente para isso que serve uma variável booleana. Para decidir entre dois cursos de ação. Decidir entre duas opções. Tá? Como é que eu posso montar? Agora minha ideia é como é que eu tento montar essa ideia, isso, tá? No cálculo, usando as funções de cálculo lambda. Então vamos lá. Olha o que eu acabei de falar. Eu vou ter uma coisa que eu vou chamar aqui de x. Se esse x for verdadeiro, eu executo um F1, uma construção F1.
Se o x for falso, eu executo a construção F2. Então, repare que eu tenho algumas coisas acontecendo. Eu tenho. De alguma forma, eu preciso conhecer, tá? O F1 e o F2. E a noção de verdadeiro quer dizer, conhecendo o F1 e o F2, escolher o F1. Vou repetir. A noção de verdadeiro, nesse jogo que eu estou fazendo aqui, significa, conhecendo o F1, conhecendo o F2, escolher o F1. Todo mundo consegue aceitar isso. Eu acho que é razoavelmente simples, tá? Ninguém, talvez, apresentou assim para vocês a noção do verdadeiro. Alguém simplesmente falou, tem uma coisa que é verdadeira, tem uma coisa que é falsa, e vai para frente. Aqui eu preciso contar um pouquinho de historinha para vocês entenderem um pouco melhor, não ser tão estranho que eu vou escrever agora. Mas para terceira repetição aqui, para poder, agora eu vou traduzir o que eu falar numa expressão do cálculo lambda. Conhecendo o F1 e conhecendo o F2, a noção de verdadeiro significa escolher o F1. Vou traduzir. O verdadeiro, a noção de verdadeiro será conhecendo o F1. Conhecendo F1. Conhecendo F2. Afinal, eu só posso conhecer aquilo que eu receber como entrada na minha função, aqui no cálculo lambda. Para eu conhecer o F1, eu preciso receber o F1 como entrada. Para eu conhecer o F2, eu preciso conhecer o F2 como entrada. Conhecendo o F1, conhecendo o F2, escolher o F1. Todo mundo ok, gente? Com essa que eu acabei de fazer? Eu vou mostrar que dá certo, tá? Mas por enquanto eu tô chutando, né? Mas é um chute direcionado, percebam, tá? Eu montei uma história, eu montei uma intuição sobre o que eu gostaria que acontecesse. Não só antes, e assim, mais fundamental do que isso. Eu tenho algo que eu gostaria de poder fazer quando eu encontrar o valor verdadeiro, o valor falso. Quando eu encontrar uma variável booleana, um valor desses aí, verdadeiro ou falso. Eu quero ser capaz de usar isso para escolher entre duas coisas. Repare, eu quero uma determinada propriedade e a propriedade desejada, uma propriedade arbitrária, eu quero conseguir usar essa construção que eu estou procurando para um determinado fim, tá? Essa propriedade vai guiar a implementação. Isso aqui é ao contrário do que normalmente a gente faz em programação, do que vocês foram aprendendo com a prática. Com a prática, normalmente vocês têm uma determinada objetivo, vocês querem resolver um problema, vocês fazem uma implementação e aí tem uma tonelada de teste para ser feito. Tá? O que você está fazendo você está fazendo uma implementação e tentando descobrir se a implementação apresenta determinada propriedade que você quer desejar para você. Aqui a gente está fazendo ao contrário. Aqui eu estou dizendo qual é a propriedade que eu quero, ou o conjunto de propriedades. Aqui eu estou dizendo qual é a propriedade que eu quero, e a partir da propriedade eu estou procurando uma implementação que me dê aquela propriedade. Tudo bem? Todo mundo confortável com isso aqui, gente? Por enquanto, é provocativo mesmo. Beleza. O que é a noção do falso, então? De maneira similar, de maneira análoga. Falso, a noção do falso, para mim, vai querer ser aqui, ó, do jeito que eu fiz. Conhecendo o F1, conhecendo a ação F2, escolher F2. É isso que é o falso. É isso que eu vou chamar de falso. Essa que é a minha noção aqui de falso. Conhecendo F1, conhecendo F2, escolher F2. Beleza? Eu vou reescrever só para não ficar carregando F1, F1 para lá e para cá, tá? Eu vou escrever isso aqui como sendo. E eu posso renomear variáveis, né? Tá? Então, assim, não é para ser surpresa. Eu vou escrever isso aqui como sendo lambda x, lambda y, ponto x. Esse aqui eu vou escrever como lambda x, lambda y, y.
E lembrando que aqueles nomes lá, verdadeiro, é só um nome para eu não precisar ficar escrevendo aqui lambda x, lambda y, x, lambda, né, aquela coisa toda, que já já a gente vai misturar a parada toda, tá? Vou usar um monte de coisa junto aqui. Tá aí, ok? Eu vou introduzir um novo açúcar sintático, só para simplificar um pouquinho a brincadeira aqui, porque Haskell também me dá esse açúcar sintático, tá? E vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais bonitinho, tá? Eu vou escrever esse aqui como sendo, tá? Toda vez que tiver assim, ó, lambda x, lambda y, repare que as funções aqui pra gente, no cálculo lambda, sempre são de uma entrada só. Só tem o lambda e o corpo tem outra função lá dentro. Produz outra função, tá? Só que essa função que só faz sentido, assim, entre aspas, tá? Ela faz sentido para mim, na minha cabeça, como uma função de duas entradas. Eu recebo F1, eu recebo F2. Eu recebo X, eu recebo Y e aí eu decido o que fazer, tá? Eu vou reescrever ela assim, ó, tá? Um açúcar sintático. Vou fazer assim, ó, lambda x, vírgula y, ponto x. Essa aqui eu vou dizer que é lambda x, vírgula y, igual, ponto y, tá? Só para não precisar ficar escrevendo um monte de lambda, tudo bem? Só para isso, tá? Vocês vão ver que na minha nota de aula eu usei um espaço no lugar de uma vírgula. Fica até mais limpa a anotação. Mas aqui no meu quadro fica meio difícil de ver os espaços às vezes, porque eu estou escrevendo na mão, tá? Mas lá na nota de aula tá com espaços, fica mais limpa a anotação, mais limpa do que com a vírgula. Tudo bem, gente? E aqui? Beleza. Eu quero definir uma função, tá? Função que vai ser justamente o if-else. O if-else, tá? O que o if-else faz? E a partir dele eu vou construir outras, tá? Mas o que o if-else faz? Ele faz exatamente aquela avaliação, esse processo que eu descrevi aqui para vocês aqui em cima. Esse processo aqui, ó, isso é coisa aqui, vou tipo marcar aqui. Essa coisa aqui, ó, é justamente a noção do, eu vou chamar só de if, mas é um if, alguma coisa, then, F1, else, F2. Repare que aquele quadradinho vermelho, amarelo ali, tá? É o que faz essa noção do if-else. Quero capturar essa noção aqui também, porque por enquanto só capturei o verdadeiro e o falso, tá? Eu quero usar o verdadeiro e o falso para alguma coisa. Vamos ver se isso aqui faz sentido, tá? O if-else, eu vou escrever meio que como se fosse em inglês, e aí eu vou traduzir. Eu quero poder escrever alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. If, alguma coisa, then, então, faz isso aqui. Se não, faz isso aqui. Se o valor booleano B for verdadeiro, executa o que tiver aqui, ó, no lugar desse X aqui. E esquece o else. Se o valor do B for falso, executa o que está aqui no Y, naquela posição ali, esquece o X. Então perceba, esse if, then, else é uma coisa, uma função que precisa de 3 informações. Precisa do B, precisa do booleano, precisa saber o que é o X, tem que ser executado, se o booleano for verdadeiro, precisa saber o Y, que tem que ser executado se o booleano for falso. Então precisa de 3 informações. E ele vai produzir uma informação na saída. Qual seja o X ou o Y. Ele vai copiar o X na saída ou vai copiar o Y na saída, que vai produzir a saída, tá? Vamos traduzir isso aqui, então, para o cálculo lambda, tá? Eu vou chamar assim, tá? Ó, de if vai ser lambda B, X, Y. As 3 entradas aqui, tá? Aí, olha só. Vamos lá. Eu tenho um booleano na mão. B. Se ele for naquele formato verdadeiro, eu dou para ele 2 coisas e ele seleciona a primeira. Eu tenho um booleano aqui na minha mão. Se ele tiver naquele formato falso, eu dou para ele 2 coisas, ele seleciona a segunda. Não é exatamente isso que o if-else já tem que fazer? Pegar o booleano, olha só o negócio aqui, vê se é isso. Pegar o booleano e dar 2 coisas para ele. O X e o Y, que vieram aqui de fora, que vieram lá do lambda. Se esse B for
aquele true que eu defini ali atrás, ele vai olhar o x e o y e vai selecionar o x, que é exatamente o que eu quero que aconteça. O comportamento que eu quero que aconteça do if else. Se aquele b for o falso que eu defini ali atrás, ele vai pegar as duas entradas e vai escolher o y. Opa, a segunda. Que é exatamente o que eu quero que aconteça ali no if else. Faz sentido, pessoal? Aqui não... Assim, você pode substituir e se convencer de que isso dá certo. Mas acho que todo mundo já viu. Tá beleza? Lá nas minhas notas de aula, inclusive, tem lá o passo a passo. Se verdadeiro, A, B, não sei o quê, a execução da parada. Eu quero fazer um mais complicadinho, porque vocês vão ver a nota de aula simples lá, é mais fácil de sacar. Beleza. Vamos assumir que isso está verdadeiro. Vocês vão ver lá na nota de aula, vocês vão se convencer que isso aqui é verdadeiro, que isso aqui funciona, tá? E como é que você faz isso? Pega a expressão aí, ó, if, entrega para ela um verdadeiro, uma coisa qualquer A, uma coisa qualquer B, vai executando a redução beta e vê o que acontece. Vai ver que vai chegar no A. Faz a mesma coisa para o falso, se convence que o resultado vai ser o B, vai ser o Y que você entregou ali. Então, isso deve funcionar, tá? Vamos definir, a partir dessa função if, funções booleanas agora, tá? Porque assim, o que eu quero é a negação, né? O not, o end, o ou, beleza? Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês do e, o e lógico, mas lá nas notas de aula tem o not, tem o e, tem o ou, e aí vai ter, na lista vai ter alguma coisa pedindo para você, olha só, executa isso aqui e tal, mas vamos fazer um exemplo aqui, tá? Do e, e aí vocês veem os outros lá na nota de aula. Opa. Vamos definir o E é assim, né? Ó, eu tenho entrada A, eu tenho entrada B, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, A e B, onde A e B são dois booleanos, tem que ser 0, 0, 0, 1. Eu vou escrever o E, em vez de na tabela, em termos daquele if e else. Saca só. Vou separar minha tabelinha assim, e aí vou observar o que acontece no A. Então, vou escrever alguma coisa assim, ó. If A, then... Aqui nessa posição eu boto o que tem que acontecer quando o A for verdadeiro. Else. Aqui nessa posição eu coloco o que tem que acontecer quando o A for falso. Tá? Então, vamos lá. If A, then alguma coisa. A coisa que tem que acontecer quando o A for verdadeiro. Quando o A for verdadeiro, o que está acontecendo é copiar o B. Todo mundo está vendo? Copiou o B. Quando o B for 0, a saída é 0. Quando o B for 1, a saída é 1. Copiou o B. Então, aqui tem que ser B. Else, eu vou colocar o que tem que acontecer quando o A for falso. Quando o A for falso, a saída é sempre 0. 0 é o meu falso, né? Eu dei um nome para esse aqui, ó, false. Que é a definição que eu fiz ali atrás. Deixa eu botar ela aqui de novo para todo mundo ver. True é lambda x, y, ponto x, e o falso, o nomezinho falso, significa lambda x, vírgula y, ponto y, tá? Guarda isso. Falso ali significa aquela expressão todinha ali, deveria substituir aquilo ali. Beleza. Só que esse if, coisa toda aqui, tá, não sei o quê, tá? Ele é, na verdade, isso aqui, lembra, é só um mnemônico para uma outra expressão que é lambda b x, y, que é lambda a, vírgula, b, perdão, tô fazendo besteira, lambda, vou chamar assim, tá, de b, x, y, ponto, b, x, y, e aí eu tô entregando para ela, as três informações são a, b e falso. Pronto. É isso que está escrito ali atrás. If, then, else, que é um açúcar sintático para aquela função ali, lambda, bxy. A primeira informação que eu estou entregando para ela é o a segunda informação é b e a terceira informação é falso. Repare que eu posso fazer redução beta. Então, isso aqui pode ser beta reduzido para lambda x, y, vai virar a, x, y. Tudo isso aqui está vendo B,
falso. Sempre nessa ordem, tá, gente? Sempre aqui, os argumentos vai avaliando da esquerda para a direita, para lá, e sempre consumindo o lambda mais externo. Posso fazer beta redução de novo. Lambda y, a, b, y, tudo isso aqui, tá vendo? Falso. Posso fazer beta redução de novo. Vai sobrar a, b, y. Beleza? Todo mundo de acordo com o que está acontecendo aqui? Professor, nesse último não seria AB false? Perdão, você tem razão. AB false. Todo mundo de acordo aqui? Todo mundo ok? Aí eu venho uma pergunta. Isso aqui que eu acabei de fazer vai acontecer também com vocês ao longo da programação de vocês, e essa aqui é a técnica mesmo, tá? Vai resolvendo isso aqui. Aí você chega no resultado. Ó, eu não tenho mais beta redução para fazer. Aí vocês perguntam, mas quem é o A? O falso, eu sei quem é. Mas quem é o A? O A é verdadeiro ou é falso? Quem é o B? Eu preciso saber essa informação, certo? Para eu poder fazer alguma coisa útil com isso. Repare que aqui o A é uma variável livre. O B é uma variável livre. As variáveis livres, elas não servem muito para computação, nesse caso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou redefinir a coisa para poder trazer para dentro dessa função aqui agora, dessa expressão, a informação, quem é o A, quem é o B, tá? Então, eu vou definir o seguinte, a operação de AND vai ser lambda A, lambda B, que eu preciso trazer para dentro as duas informações, quem é o A, quem é o B, são dois valores lógicos, que pode ser 0, pode ser 1, quero trazer isso para dentro da função, e aí o que eu vou executar aqui é A, B, falso. Beleza, professor, entendi, mas isso aqui dá certo mesmo? Tá? Como é que você vai verificar? Checando os valores concretos. Vou fazer só um exemplo aqui, já pela avançada hora, vocês vão fazer os outros em casa, tá? Então eu vou verificar, ó, repare, olha na tabela. Na tabela, quando as duas entradas forem falsas, o resultado tem que ser falso. 0 e 0 é igual a 0. Essa função aqui, que eu acabei de definir, esse E, ele faz isso, essa linha da tabela? Porque ela tem que fazer todas as 4 linhas da tabela, porque senão não é o AND, tá? Vamos testar. Então vamos entregar para ele, ó, AND, falso, falso. E vamos ver o que é isso. Onde que a gente chega com essa expressão. Beleza? Eu recomendo, mas tipo, na aula que vem a gente vai melhorar, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Eu recomendo vocês sempre irem fazendo da esquerda para a direita, do mais externo para o mais interno, tá? Mas eu vou melhorar essa noção aí, porque isso é importante para o RAS. Qual que é a ordem que eu executo isso aqui, tá? E a gente vai discutir isso com melhor, tá? Porque isso é importante. Mas por enquanto, eu vou falar para vocês, vai trocando, quando tem esses nomes assim, vai trocando da esquerda para a direita, por enquanto. Então, isso aqui eu vou poder falar o seguinte, isso aqui é igual a AND é lambda A, B, ponto A, B, falso, tá vendo, falso, falso. Eu vou andar rápido aqui, tá? Pulando passo. Mas olha só, quando eu substituir o primeiro lambda, a primeira aplicação, vai ficar falso, B, falso. E aí vai sobrar o lambda B recebendo falso. Quando eu fizer a segunda redução beta, vai trocar o B por falso. Tá bem óbvio aqui, né? Que isso aqui vai beta reduzir. Eu vou escrever assim, ó, porque eu tô pulando passos, mas dá para pegar, que é falso, falso, falso. Ok? Vou substituir o da esquerda, da esquerda, porque eu ainda posso continuar a beta redução. Isso aqui temos lambdas aqui, ó, lembra disso, tá? Isso aqui é igual a lambda x, y, falso, falso.
Na hora que eu substituir, a primeira substituição lá do x por falso, vai sumir, vai sobrar lambda y.y falso. Na hora que eu fizer a segunda substituição, lambda y pelo falso, vai sobrar falso. Então, a sequência de reduções vai dar falso. E aqui eu cheguei num termo na forma normal. Esse falso é o que está aqui em cima, tá? É lambda x, y, ponto y. Só que é o resultado dessa computação. Só que repare, apesar de ser um termo lambda, ele está na forma normal, né? Ó, isso aqui está na forma normal, tá? É o final da computação. Forma normal. Acabou a computação. E o resultado dela é uma coisa que a gente definiu como sendo o falso. É uma coisa, uma construção que captura a ideia do falso. Então, a minha conclusão é de que, fazendo isso aqui, de acordo com essas definições que eu fui fazendo aqui, falso e falso dá falso. Até agora tá beleza, né? Até agora, a primeira linha da tabela está sendo feita. Eu vou deixar como dever de casa, vou afirmar aqui, mas vocês que vão fazer, quando vocês fizerem as outras 3 linhas da tabela, vocês vão ver que elas são verdadeiras. É verdadeiro, tipo assim, bate certinho. Todas. Quer dizer o quê? Tá? Que esta definição aqui de verdadeiro e falso, associada com esta definição aqui de end, é uma possível implementação desta parte da álgebra booleana dentro do cálculo lambda. Isso quer dizer o seguinte, tá? Se isso aqui for verdadeiro. Usando o cálculo lambda, eu consigo representar, eu consigo fazer tudo o que eu faço com a álgebra booleana. E vocês estudaram sistemas digitais. A gente faz computador a partir da álgebra booleana. Então, já meio que, para ser mais tecnicamente correto, eu precisaria fazer a NAND, tá? A NAND, que é a porta lógica universal, a única função lógica que você precisa fazer todas as outras, tá? Mas eu vou afirmar aqui também, sem demonstração, de que é possível fazer a NOT. Quando você junta a AND com a NOT, você faz a NAND, e com a NAND você faz qualquer função lógica. E fazendo qualquer função lógica, você vira o sistema digital, você basicamente faz qualquer máquina digital, computador, computador, celular, tudo que vocês estão vendo, tá? Obviamente você precisa construir um monte de camadas de abstração, de complexidade, até chegar numa máquina complicada, mas tudo nasce daqui, tá? Então perceba, o que eu acabei de mostrar para vocês é uma forma de implementação. Isso não quer dizer que é a única, para começar a conversa. Eu pessoalmente desconheço outras embeddings, que a gente chama isso aqui, tá? To embed é embutir, né? É tipo embarcar. Usar a álgebra booleana para descrever uma outra coisa, ou embarcar, ou embutir, ou implementar a álgebra booleana usando o cálculo lambda, tá? Dentro dessa máquina do cálculo lambda. Então, reparem como isso aqui é um negócio poderoso. O que eu vou fazer na aula que vem com vocês? Tá? O que eu vou fazer na aula que vem com vocês? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz primeira coisa. Tuplas. Tuplas são estruturas de dados. Elas servem para eu juntar dois dados, duas informações numa caixinha. Tá? Numa construçãozinha só. É struct do C, do C++, é a classe do Java, sem os métodos, mas assim, é a classe só a parte de dados. Você junta vários dados, encapsula eles, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso no cálculo lambda, como é que faz a tupla, tá? Na aula que vem ainda, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz os números, como é que eu represento o número, que até agora eu só representei. Obviamente, tá? Uma primeira abordagem para representar os números é fazendo a codificação em binário, que nem vocês estão acostumados a fazer. Aí define as operações com os binários e tal, já usando isso que eu acabei de mostrar. Mas vou mostrar outra forma de embutir os números, tá? Uma segunda representação para os números, sem usar a álgebra booleana, sem fazer código binário e nada. Como é que a gente pega os números naturais? Como é que eu defino a operação de soma? Como é que eu somo dois números? Então, eu preciso definir o que é o 0, o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3, o que é o 4, os números todos. Como é que eu defino a soma?
Como é que, a partir da soma, você pode fazer a multiplicação. A partir da multiplicação, você pode fazer a exponenciação, tá? Na minha nota de aula está mostrando tudo isso. Eu não vou mostrar para vocês como é que faz a subtração. A subtração é difícil aqui, tá? Inclusive, a subtração ela demorou anos para ser descoberta, para ela conseguir ser inventada, porque ela é bem mais difícil mesmo, tá? Então, eu não vou fazer aqui, porque já começa a fugir do meu escopo. Eu quero chegar em Haskell, eu não quero ficar aqui mostrando 1000 coisas de cálculo lambda. E aí, eu não sei dizer se eu termino a aula que vem, mas é a minha tentativa. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz processos que se repetem, porque eu mostrei para vocês como é que faz o if-else, bem aqui agora, tá? Como é que eu faço um laço? Como é que eu faço um for? Como é que eu faço um while? Alguma coisa parecida com isso, tá? Vou mostrar para vocês uma forma de fazer, tá? E todas essas coisas que a gente vai ver aqui no cálculo lambda, elas estão bem puras, assim, elas estão bem despidas de muita confusão. Só tem aquelas 3 construções sintáticas e 2 regras. Uma que é para renomear as variáveis e uma que é para reescrever, que é executar a computação. Tudo bem? E aí, depois disso, a gente vai passar a fazer um tutorial rapidão de Haskell para vocês pegarem mais ou menos assim da linguagem, tá? E aí a gente vai passar a discutir tipos e começar a programar coisas um pouquinho mais interessantes. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma pergunta? Alguma coisa? Professor, dúvida tem bastante, né? Mas até a próxima aula aí, a gente vai estudando bastante para poder pegar, né? É muita novidade. Eu falei muita coisa aqui, tá? Apesar de que eu tentei mais devagar do que no ano passado. Mas ainda assim, é muita coisa. É porque é muito diferentão, tá? É muito diferentão, mas por enquanto não tem nada difícil. Tudo bem? É mais caraca, deixa eu aceitar esse jogo aqui que o professor está propondo. Tudo bem? E é exatamente esse o meu objetivo. É começar a colocar um desconforto para vocês, tá? Não vai ter nada assim, tipo, faça programa tal, faz isso aqui. Não, calma. Aceita as regras aqui, começa a ficar confortável, e aí, para isso, os exercícios que eu recomendo agora, assim, de uma aula de aqui para semana que vem. Faz a mesma coisa que eu fiz aqui, para essa linha, bem chatão mesmo, tá? Vai fazendo lá o passo a passo para você se convencer de que aquilo tá certo. Nas notas de aula tem o note, tem a função do não, como é que ela era mesmo? Eu nunca sei de cabeça. O não é lambda B falso verdadeiro, tá? Faz a mesma coisa, bota falso e vê se dá verdadeiro, bota verdadeiro e vai ver se está falso, calcula, e o OR, ela vai ser lambda A, B, e recebe e produz A, verdadeiro, B. Essa aqui é a função tá tudo lá nas notas de aula, tá? Essa aqui é a função do OU, tá? O OU inclusivo, né? O que vocês aprendem lá em sistemas digitais. Mesma coisa. Bota falso e falso, vê se dá falso. Bota falso verdadeiro, vê se dá verdadeiro. Bota verdadeiro e falso, vê se dá verdadeiro. Bota verdadeiro e verdadeiro, vê se dá verdadeiro. Calcula. Esse é um exercício chato que vale muito a pena fazer agora, tá? Porque vai sedimentar para vocês as regras de execução do cálculo lambda. E o que o Haskell vai estar fazendo? Haskell vai estar fazendo a mesma coisa. Redução beta, redução beta, redução beta. Só isso que ele está fazendo. Substituição, substituição, substituição. Tudo bem? E aí é bom que comece a internalizar mais isso para vocês. Beleza, pessoal? Acho que o chat está limpo aqui. Ninguém mais tem nenhuma dúvida. A gente se vê então hoje é quarta, né? A gente se vê na segunda-feira da semana que vem. Vejam as notas de aula. Lá também tem meio que um passo a passo para instalar as ferramentas já, tá? Então, instalem as ferramentas, o GHC, o ferramenta lá da IDE. Eu vou mandar um link para vocês também do curso da UFABC. Eles têm um curso muito bom, também está na internet. E lá eles passam também pela instalação das ferramentas, tal, que é bom que a gente aproveita o material do outro professor que está excelente. E os 2 monitores, o Breno
e o Eduardo. Se vocês tiverem dificuldade, marquem eles, me marquem lá no Teams, que a gente vai tentando ajudar vocês na medida do possível. Tudo bem, pessoal? Abração para todo mundo, se cuidem. A gente se fala na segunda-feira. Falou, professor.